presentes aqui. Obrigado pelo prestígio e da presença de vocês. Meu nome é Antônio Cláudio Nóbrega, sou médico, reitor da UF, e serei o moderador dessa mesa, que certamente 1 hora será insuficiente, mas nós vamos tentar nos manter aqui dentro do período sugerido. Nós temos aqui presenças ilustres, a Ana Paula Reschke, da Sanofi, o professor Tchau, da Universidade de São Paulo, a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, e a Rosuíta Punito, da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ligada ao MEC. Nós estamos aqui aguardando saber se o doutor César vai estar presente. De qualquer forma, o tema da nossa mesa é compatibilizando quantidade com qualidade na educação médica. Nosso querido amigo José jogou um tema que em 1 hora realmente não vai ser suficiente, mas nós vamos tentar aqui cumprir o horário. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar nesse evento, aproveitar a presença ilustre do José aqui, também cumprimentar a organização do evento como todo, tem um sucesso muito grande, né, o Denizar, o Taixe e o Rodrigo, né, e começar essa discussão. Eu pensei em fazer da seguinte maneira: eu faço alguns comentários iniciais e cada um usa cerca de 5 minutos para fazer um comentário inicial, e a partir daí a gente vê se faz o debate, faz perguntas, mas pode começar por aí. O tema quantidade e qualidade, naturalmente, passa, a primeira ideia que vem, nós conversávamos ali fora, é a quantidade de escolas médicas no Brasil. São quase 500 escolas médicas, segundo informações, só perde para a Índia, tem mais do que os Estados Unidos, tem 125 escolas, a China tem 150 escolas, então realmente é um caso diferente o Brasil. Então a questão quantitativa já salta aos olhos nesse sentido, mas eu queria, só como provocação também, que vocês considerassem, se possível, a quantidade de conteúdo na formação médica. Então nós estamos falando da quantidade de escolas no Brasil, estamos falando também da quantidade de conteúdo nas escolas, e, a partir daí, a qualidade, ligado não só à quantidade de escolas, qual é a relação disso com a qualidade desse ensino, e da qualidade da formação dos profissionais médicos em si, né? O desafio das novas tecnologias, ao mesmo tempo, a necessidade de valorizar a formação tradicional da relação médico-paciente, e, ao mesmo tempo, o desafio, vamos dizer assim, o símbolo maior é a inteligência artificial, mas como compatibilizar isso na formação médica. Enfim, eu não vou tomar muito tempo, porque certamente nós poderíamos aqui discorrer sobre muitas questões relacionadas à quantidade e qualidade da formação médica, mas eu começaria com a nossa grande professora Margarete, que é sempre uma grande inspiração nas suas colocações, para fazer seus comentários, em torno de 5 minutos, por favor. Obrigada pela deferência, pelo convite, meu amigo José, que tem todos os conflitos de interesse afetivos, né, José, pela amizade que nos une e pela essa mesa. Assim, estou realmente muito honrada assim, de ver com o reitor, né? Falei que eu fiquei nervosa aqui, né, do lado do reitor, mas é mentira, não é verdade, né? Todo mundo sabe que eu estou, na verdade, preocupada com o tamanho do desafio que se nos apresenta nesse momento em relação ao ensino médico. E aqui, na qualidade de interveniente nesse painel de tanta qualidade, eu falo não apenas em nome da Fundação Oswaldo Cruz, que, na verdade, é uma fundação que não trabalha com graduação, nós só temos pós-graduação em medicina, mas em nome da Academia Nacional de Medicina, da qual eu sou membro, como todos sabem, e, na verdade, isso tem sido um tema de prioridade na Academia Nacional de Medicina, e nós temos participado de todos os fóruns de educação médica nesse momento. E a questão que se coloca realmente é de quantidade, qualidade e do descolamento dessas decisões, dessa abertura quase que eu diria indiscriminada de escolas médicas, né, cuja qualidade dos profissionais que estão sendo, eu não diria formados, porque eu não uso essa expressão, eu digo jogados no mercado, num mercado selvagem,
né, e com uma qualidade que certamente não responde ao tamanho da complexidade do que seja nem a demografia brasileira, no momento em que nós vivemos, magnífico reitor, num processo de envelhecimento da população brasileira, onde uma linha de cuidados para tratar, né, eu costumo brincar, doutor Chau, que eu tenho medo de quem vai cuidar de mim, né, porque nós estamos envelhecendo rapidamente e estamos formando médicos que absolutamente não estão preparados nem para conhecer a diversidade do Brasil, que é altamente desafiadora para qualquer um de nós. Um médico hoje formado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, muito provavelmente ele terá muita dificuldade de exercer na região norte do Brasil, onde a nosologia é completamente diferente. Né, eu vivi isso, né, indo a um CTI da cidade de Manaus. O que você vai encontrar lá não tem nada a ver com o que a gente encontra aqui. Né, você vai ter insuficiência respiratória por febre amarela, hepatite delta, enfim, é outra coisa. Informar médicos hoje, portanto, para um país da diversidade do Brasil, exige uma geodistribuição das escolas e um eu diria, alocação de profissionais formados. Eu sei que, ao dizer isso, é controverso, né, porque eu já ouvi alguém me dizer: você quer formar médicos na região norte para trabalhar na região norte? Eu disse: eu gostaria muito, esse seria o mundo ideal, né, de que a pessoa ficasse no ambiente onde ele nasceu, onde ele é culturalmente adaptado e onde ele será seguramente mais valorizado e não competindo num mercado que é muito selvagem. Então, assim, essa abertura indiscriminada de escolas, ela é, portanto, um equívoco, né? É o menor dos termos, o termo mais, digamos, eu diria, sutil que eu poderia usar. Mas, além disso, tem um outro problema, que é a própria formação, reitor, que hoje nós temos contaminado pelo que eu chamaria de inteligência artificial, sensu lato, né? E essa facilidade com que hoje nós estamos desaprendendo a raciocinar no sentido não apenas técnico, mas no sentido humanístico também. Se nós pensarmos que uma escola, que é a maior escola médica do mundo, que é a Escola Médica da Universidade de Harvard, que já colocou no seu currículo, de maneira não opcional, mas de maneira compulsória, né, a formação em humanidades, né, nós poderíamos voltar ao século XI. Né? Eu concluo essa minha primeira interlocução dando um exemplo histórico que é muito importante. Né? Quer dizer, o maior de todos os médicos de inspiração, né, depois do Hipócrates, foi o Avicena, né, e o Ibicina não liberava os seus raquins, os seus alunos, antes de que eles passarem naqueles rudimentos de componente técnico daquela ocasião, se eles não passassem nos conhecimentos de humanidade. Então, hoje, você não pode... Né, o que nós temos visto, conversando com muitos jovens hoje saídos de escolas médicas, que jamais tiveram uma discussão clínica ou uma discussão anatomopatológica, que, evidentemente, é indispensável, mesmo hoje, com todos os recursos tecnológicos. Eu diria que nós estamos diante de um enorme desafio. E, por fim, a questão da avaliação, né, de proficiência. Né? Isso eu acho, reitor, que seria uma segunda rodada de discussão. Quer dizer, a minha posição é uma posição... Não sou contra a análise de proficiência, mas sou absolutamente contra penalizar aluno. Não é aluno que tem que ser penalizado, e ele vai fazer o quê no mercado se ele não tem um CRM aprovado? Quer dizer, o que não pode é o velho mal, tem que se cortar pela raiz. O que não pode é ter escola que vai formar gente não qualificada. Eu começaria essa discussão com essas primeiras reflexões. Muito obrigada. Excelente. Como sempre, doutora Margarete, trazendo temas agudos e contemporâneos, na verdade, múltiplos, né? São muitas frentes que foram abertas aqui na colocação da Margarete. Mas eu perguntaria à Ana Paula, que traz a visão da indústria farmacêutica, qual é a perspectiva da indústria sobre a formação médica contemporânea? Temos o Dr. Chau Tecnológico ao nosso lado. Que honra. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela organização. Eu estava comentando antes que é um evento muito maior do que grande parte dos nossos congressos médicos, e com temas realmente... Parabéns, parabéns a todos. Obrigada, e obrigada por a honra de dividir esse palco com vocês. Mesmo representando a perspectiva da indústria, eu sou intensivista,
da Escola Paulista de Medicina e fiz doutorado em terapia intensiva neurológica, e a gente comentava como é que eu formei indo a Bireme. Né? E eu concordo. Parecia tudo mais complexo, tudo mais difícil, e hoje, de repente, a gente duplicou o número de escolas, forma 50 mil profissionais por ano, mas as vagas de residência não acompanharam. Então, o número de centros de treinamento não acompanhou. Então, o que a gente vê, de fato, é um aumento exponencial, não acompanhado por um aumento de estrutura. E isso, invariavelmente, eu concordo, mesmo parecendo polêmico, também não sou contra, é o que tem. Vamos ter mais e mais escolas, mas a gente não está garantindo a infraestrutura necessária. Não é só formar, mas dar condição daquele médico recém-formado de aplicar. E a indústria não é diferente nesse paradoxo, porque a gente tem uma capilaridade enorme e recursos muito grandes para atingir essa nova turma que tá aí chegando. E a indústria também evolui ao longo do tempo. A gente também passou da fase de treinar sobre um produto para uma fase de treinar sobre uma medicina integrativa. Né? Sobre a jornada que a gente conversava, que não é uma jornada, é o caminho desse paciente. Então, eu acho que hoje a indústria é um grande parceiro de todo mundo que está aqui, das associações médicas, para que a gente possa realmente fazer algo com transparência, com ética, e pensando não só na capacidade técnica, mas na capacidade crítica. Eu não ensino mais hoje só você diferenciar o A do B, e sim qual que é o raciocínio crítico por trás disso. Ótimo. Professor Tchau, você quer que eu passe para a Rosita? Então, Rosita, pediu para você fazer um comentário antes. Para explicar, quem não conhece, a IBSER é uma empresa pública ligada ao MEC e que faz uma gestão compartilhada dos hospitais universitários federais, uma rede grande hoje, de quantos? 50 hospitais? 45 hospitais. E tem um desafio grande na formação. Alô? Desafio grande na formação também, porque tem, apesar de gerir o hospital, ter, a princípio, uma missão de assistência aos hospitais. Acho que está funcionando, não? Está funcionando. Os hospitais universitários são unidades acadêmicas especiais, então elas têm essa dupla missão de simultaneamente serem unidades de atenção à saúde, mas também de formação e produção de conhecimento. Então, qual é a perspectiva da IBSER sobre a formação? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui substituindo o meu chefe. É sempre muito difícil substituir pessoas, especialmente o chefe, né? Mas vamos lá. Eu estou na IBSER desde julho de 2023. A empresa foi criada em 2011 e, como o professor falou, nós temos 45 hospitais universitários. A perspectiva é que a gente tenha, no final do ano que vem, uns 55. Muitas pessoas querem entrar para a IBSER, por isso eu acho que ela é uma empresa hoje que representa uma qualidade importante, né? São hospitais universitários ligados às instituições de ensino superior federais. A IBSER, os hospitais da IBSER não internam, a não ser SUS. Nós passa nos nossos hospitais os alunos de graduação de todas as graduações que tem como campo de prática um hospital, né? É uma pena que seja só dentro dos hospitais que a IBSER atua. E qual é o nosso papel, que aí eu acho que é importante? Nós temos alunos de graduação, e a gente está falando do espaço médico, né? Passam pelos nossos hospitais todos os alunos de graduação das escolas públicas federais do país, exceto o estado de São Paulo, que a gente vai ter o primeiro hospital o ano que vem na Unifesp, né? E nós temos grande número de residentes. Eu acho que esse é um diferencial importante da IBSER, do ponto de vista de que ela acompanha a formação. E como a professora Margarete falou, nós formamos e não temos vagas de residência. O que nós temos é extremamente disputado, e hoje nós temos um processo seletivo da IBSER, que é o ENARE, que nos dá muito trabalho, mas também nos dá muita alegria, né? Todas outras instituições podem fazer adesão ao ENARE, colocar os seus programas de residência à disposição de todos os candidatos.
Nós tivemos 89 mil inscrições no ENARE esse ano, em 2025. A prova foi agora em outubro, né? E veja, do ponto de vista de qualificação, a quantidade... A gente é uma empresa do MEC, mas nós não somos instituição de ensino. Nós somos hospitais que fazem as parcerias e o nosso papel é qualificar o espaço de prática e esse preceptor, qualificar o preceptor que recebe ou esse graduando ou esse residente. Esse é o nosso papel. Mas, do ponto de vista da formação, a gente considera extremamente importante o que já foi dito. Nós temos 2 mecanismos agora que provavelmente vão limitar um pouco isso, essa abertura, que são as novas diretrizes curriculares dos cursos de medicina que foram editadas agora. E nós temos o ENAMED, que vai ter todo ano para concluinte, e ele vai mostrar de onde esses alunos estão vindo. E isso possivelmente vai ser revertido, e óbvio, esse é um dos objetivos, na avaliação dessa escola médica. E aí sim a gente vai ter, porque vai ser todo ano, né, e a gente está pensando também que no 4º ano isso possa ser feito, no 4º ano de medicina. Então, essa série, que é a primeira vez, a gente vai poder apontar algumas questões e nós vamos poder dizer para as escolas, olha, aqui tem problema, aqui tem problema. E aí, quem sabe as escolas que estiverem com muitos problemas, o que nós vamos fazer com elas? A gente vai fechar? O Estado brasileiro, né, vai fechar? Vai impedir vestibular? Qual vai ser a conduta? Isso ainda está em processo de discussão, não é só uma avaliação técnica, a gente sabe disso. Nós vivemos num país que, infelizmente, a técnica ela está acoplada às questões políticas que são muito importantes, né? Então, eu só queria colocar a EBSER como uma proposta de qualidade, né, nessa seara de quantidade e qualidade, uma proposta de qualidade de formação, tanto de graduação como de pós-graduação, nos nossos hospitais. E a gente se esforça muito para que esse campo de prática seja de excelência. Não tem nenhum programa de residência que esteja... É bom entender que as COREMES não são dos hospitais, as COREMES são das universidades. Então, nós somos parceiros das COREMES. Se elas nos dizem, olha, a gente está precisando disso para qualificar o ensino, a EBSER vai providenciar. E nós estamos com uma grande proposta de capacitação de preceptores para o ano de 2026, e aí eu acho que, aliado a essas 2 ações, a gente consegue fazer um ensino de mais qualidade na nossa rede dos 45 hospitais. Obrigada. Obrigado. Importante, eu queria fazer um comentário que, na gestão do Quioro, com toda a equipe, realmente houve uma transformação muito grande do papel do EBSER na rede. Eu sou testemunha dessa relação, não só na questão do investimento em material, no parque tecnológico, mas também na compreensão do papel do hospital como ambiente de formação. Então, essa dicotomia, ela diminuiu a percepção de que é um ambiente não somente de atendimento, mas também de formação. Aí eu peço... Por não, Margarete? Claro? Posso só fazer um comentário, porque eu acho que é uma oportunidade e que eu não poderia de registrar aqui, e ela vai transmitir, sem dúvida, ao ministro Quioro, em relação à importância e à sensibilidade com que a EBSER pôde entender problemas que não são pontuais, mas dizem respeito a todo o Brasil, reitor. Eu fui, digamos, protagonista de um processo de racionalidade do transplante de pulmão, que é uma coisa de alta complexidade no Brasil, né? E eu estava na presidência da Sociedade de Pneumologia, e eu fui ao ministro Quioro, eu falei, o ministro Quioro agora vai virar as costas quando me encontrar, porque ele vai dizer o que ela vai pedir ainda, né? E aí eu falei, nós chegamos à conclusão de que precisamos racionalizar que o Brasil é grande, complexo e diferente. E nós vimos que Minas Gerais tinha que ser resgatado isso na UFMG. Então, hoje eu estou num momento muito contente, porque isso tudo deu certo, e deu certo graças à compreensão e à sensibilidade da EBSER. Eu fui ao ministro Quioro e disse, vocês têm um concurso médico de gente aprovada e não chamada. Ele disse, você quer que eu chame os aprovados? Eu disse, sim, senão nós não vamos conseguir. Aí, no final, eu fui a Conasems, Conais, enfim, fiz todo um périplo, enfim, para to make short a long story, e aí eu fui ao ministro Quioro e falei, ministro, não tem jeito. Não tem ECMO, ninguém faz transplante sem ECMO. A EBSER pode contribuir? Vai contribuir. Enfim, no final das contas, foi a EBSER que providenciou, e hoje o transplante de pulmão na Universidade Federal de Minas Gerais está funcionando, foi feito o primeiro agora, e eu fiz um acordo, aproveitando a Academia Nacional de Medicina, junto com o esquema da Mater Dei, porque ele é meu confrade, o Salvador, e eu disse, eu preciso do auxílio de vocês
parceria público-privada tem que ser uma verdade no Brasil, e eu não tenho como fazer cateterismo no hospital público, e você faz todos dos meus pacientes do SUS na fila, não são meus, eu não sou nem da UFMG, eu só estou dando um exemplo de que, quando nós temos compromisso, pode funcionar, reitor. E a rede Mater Dei fez todos os cateterismos direitos dos pacientes, e a primeira transplantada está bem, está indo muito bem, e nós esperamos que os 6 que estão na fila, assim, então eu devo isso à interlocução de grande qualidade que eu pude capitanear no processo com a EBSER, e agradeço publicamente ao ministro Quioro. Muito obrigada. Transmitirei. Maravilha. A Margarete falou sobre compromisso, também a Rosita falou sobre isso. Eu lembro que no parecer de Flexneriano, Flexner, quando ele fez nos Estados Unidos, era um sociólogo, foi solicitado ele que avaliasse as escolas médicas, e a proposta foi fechar metade. Os Estados Unidos fechou metade das escolas médicas. Então, tem algumas questões corajosas que o país precisa decidir o que fazer para pensar no país como um todo. Aí eu peço ao professor Chau, que é uma grande referência nossa em várias frentes, do ponto de vista de olhando por dentro de uma das escolas mais importantes, se não a mais proeminente escola médica do país. Como é que você vê a questão do currículo em si, da formação dos nossos futuros médicos e médicas? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, reitor, magnífico reitor Antônio Cláudio. Quer dizer que é uma grande honra estar aqui, cumprimentar o José, que é um amigo já de mais de décadas, né? Bom, o que eu vou falar é um pouco polêmico, né? Então, mas eu acho que, como nós estamos fazendo um brainstorm, eu acho que vale a pena. Primeira coisa, que a educação não tem como fugir para ser um sistema híbrido, presencial e digital. Eu acho que nós estamos cometendo alguns erros, achando que o curso médico é 6 anos. O curso médico, no mínimo, é 10 anos. 6 anos de graduação, ele foi criado na década de 50. Da década de 50 até hoje, nós multiplicamos quase por 300 a quantidade de carga de conteúdo. Portanto, 6 anos é uma habilitação mínima. O segundo ponto é que nós estamos formando médicos tecnicistas. E médico não pode ser tecnicista apenas. Então, eu acho que nós temos que repensar o que é essa formação. Basicamente, primeiro, temos que profissionalizar a educação. E como se profissionaliza? Eu imagino que uma boa saída é criar uma nuvem de conhecimento e desenvolver um sistema unificado, que eu vou chamar de fábrica de conhecimento digital. Essa nuvem do conhecimento, ele é distribuído para todas as instituições e hospitais. E dentro dessa fábrica de conhecimento, aí nós temos uma outra questão. Formamos 50 mil novos médicos ao ano, temos 15 mil vagas de residência. O que nós fazemos com os 35 mil ao ano? Isso é ao ano. Nós não podemos só criticar, temos que resolver algum problema. Que tal, nessa nuvem do conhecimento, nós criarmos o conceito de telepreceptoria supervisionado? Todos que se formam ganham um cartão e já participam de um programa de milhagem de conhecimento com uma tele-interconsulta de tutoração. Então, aí você consegue evitar iatrogenias, e vão chamar que essa nuvem do conhecimento seria uma coordenadoria nacional de qualificação de pessoas recém-formadas. Então, eles são tutorados durante os seus próximos 4 anos. Então, você une conhecimento e assistência sob supervisão. A maioria desses 35 mil são de escolas privadas. Vão, sim, para pronto-socorro, atender em pronto-socorro, UPAs, entre outros. Se você criasse um conceito de um cartão milhagem, onde ele tem a quem buscar o apoio, então você criou, pelo menos, uma saída. Eu nem estou dizendo se nós resolvemos o problema, mas eu digo que o mundo digital permite hoje criar um central de qualidade de conhecimento, que seria compartilhamento entre as universidades. Então, é isso que eu chamei do nuvem do conhecimento. Por último, inteligência artificial. A maioria conhece inteligência artificial generativa.
Eu, basicamente, estou começando a ensinar os meus alunos com outro conceito. Confrontação dialética. Se você vai usar um IA generativo, ele não é oráculo. Você desenvolve uma estratégia de construção de raciocínio e uma confrontação dialética para conseguir identificar o que é o processo. Isso se ensina na graduação. Então, na graduação, você tem que ensinar competências socioemocionais, habilidade de trabalho em equipe, habilidade de trabalhar em projeto de impacto social. Um outro problema das universidades é que fazem muito pouco impacto social. Então, a sociedade não sente muita falta se fecha uma universidade, porque ela não tem uma projeção de impacto social. Então, você coloca os seus estudantes para ensinar como se desenvolve projeto de impacto social, e aí, inteligência artificial, nós passaríamos a ensinar essa confrontação dialética, para que ele saia sabendo usar. Não, eu até propus mudar a palavra inteligência artificial para chamar de inteligência colaborativa, que é o que ele é. Ao desconstruir alguns mitos, então nós começamos a abrir novos caminhos, né? Então, é uma saída que eu acho viável e que estudantes em graduação, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fortalecer se chama aprendizado por integração de competências. Não é unidades disciplinares, como ele integra as competências baseado em projeto e baseado em impacto social, e aí sim, talvez as faculdades individuais não consigam, mas se você criar um central de nuvem de referência, você possa fazer essa indução. Tá? É só uma provocação, mas é que no mundo tecnológico nós já temos essa capacidade de viabilizar. Excelente. Considerando os 3 eixos de formação de inteligência, de educação, né, do cognitivo, psicomotor e comportamental, a questão cognitiva acho que pode ser bem atendida com a sua proposição. Me parece um caminho interessante. Mas ainda assim é angustiante pensar que o médico, a médica, ele não é, como você mesmo falou desde o início, né? Ele não é apenas um manancial de informação, que é absolutamente fundamental, mas também a capacidade de executar ações, procedimentos importantes, na cirurgia, o mais óbvio, né? E também o comportamental, né? A relação entre pessoas. E eu me preocupo muito nesse mundo digital que a gente está vivendo. Muito embora todo mundo sempre falou isso, né? Se eu olhar 200 anos atrás, alguém dizia, meu Deus, nós estamos numa época de transformações rápidas. Mas o fato é que hoje nós vivemos um instrumento que ele é ativo. As tecnologias do passado, quando apareceu a televisão, vão destruir as famílias, vão desagregar as famílias, mas a televisão é um instrumento passivo. Você escolhia se você queria ter interação com ela ou não. Hoje nós simplesmente somos parte de um processo que alimenta... gosto muito do livro do Varoufakis, que foi o ministro da Economia grego, que é o tecnofeudalismo, porque basicamente são 5 homens que mandam no mundo nessa estrutura que nós vivemos hoje, digital, e que é alimentada por nós mesmos, né? Então, o poder dessas redes, elas aumentam pelo trabalho que nós mesmos realizamos no cotidiano. O que eu estou querendo dizer com ativo é que esses instrumentos aprendem a nos manipular. Então, eu fico bastante preocupado com as gerações mais jovens. Todos nós utilizamos, né, naturalmente, o instrumento, mas as gerações mais jovens vivem... Nós estávamos conversando com a Ari Ribeiro ali fora, falando sobre a questão da dependência tecnológica, que me parece que está se transformando numa síndrome, realmente. Isso é um elemento que nós vamos precisar considerar e talvez esteja sendo pouco conversado sobre isso, né? Então, eu queria perguntar, talvez, a Ana Paula, assim, do ponto de vista assim, da indústria, o uso da tecnologia nas novas gerações de profissionais médicos que estão chegando, já é algo utilizado para o bem ou ainda é um instrumento de distração do trabalho? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Uma boa pergunta. Utilizado para o bem deveria, né? Sempre. Nós estamos... a velocidade de mudança, e a gente conversava um pouco sobre isso, ela é gigantesca. A gente já acorda e já mudou. A quantidade de dado produzido diariamente é impossível para uma mente humana conseguir fazer isso. Então, a gente, sim ou sim,
de alguma maneira, estará ligado à inteligência artificial. A forma é de que maneira a gente vai fazer isso de uma maneira ética. De que maneira a gente vai fazer sem perder a humanidade. Porque a gente não vai ser substituído pela máquina, mas a gente vai ser substituído por um ser humano que sabe usar a máquina. Então, eu acho que a maneira que a indústria vê muito é ajudar nesse letramento digital, exatamente para que você posicione na direção certa. Porque parece absurdo que você faça hoje um diagnóstico, escute o que o paciente está falando e pergunte para a IA do que se trata. E é isso que a gente quer evitar. Por outro lado, de que maneira a gente vai conseguir transmitir essa quantidade gigantesca de conhecimento, se a gente não tiver o apoio da tecnologia. Então, acho que a gente, na indústria, tem um papel fundamental, que é de aproximar esses dois mundos e ajudá-los. E a gente conversava bastante sobre como a gente poderia ajudar os novos módulos de ensino. Todos nós aqui comentamos sobre como que a gente vai melhorar o ensino do preceptor. E esse preceptor precisa de ferramentas. E essa é uma das coisas que a gente tem como contribuir. Maravilha. Rosita, me fala para a gente um pouquinho sobre como a EBSER tem tratado essa questão da formação de preceptores. Ela não tem obrigação de formar, mas ela cria esse ambiente da interação, da mentoria. Isso é algo que a gente sente um pouco de falta dos grandes professores, dos grandes catedráticos que ensinavam. É lógico que nós sabemos que a medicina é baseada em evidência, orientada por evidência, não é exclusivamente por evidência, mas a percepção humana, a percepção da experiência, olhar para o paciente e dizer, pô, nesse caso eu acho melhor fazer diferente. Como é que esse ambiente seria? Isso é uma preocupação da EBSER? É uma preocupação da EBSER. Porque, veja, dentro dos nossos hospitais, a gente tem os colaboradores EBSER, que prestaram um concurso, que são seletistas, e nós temos os professores das universidades, que estão lá, que continuam entrando. Eu julgo que o papel do preceptor, as novas diretrizes curriculares do curso de medicina, falam em mentoria. Eu prefiro isso do que o preceptor, porque eu acho que mentor é aquele que junta um grupo de estudantes e segue. Eu prefiro pensar nessa responsabilidade quase psíquica do mentor do que do preceptor. Mas, de qualquer forma, nós temos ótimas capacitações em preceptoria no Brasil, especialmente a ABEM, por exemplo, a Associação Brasileira de Educação Médica, que faz, as associações médicas de especialistas também fazem. Então, o nosso papel é muito dizer para esse preceptor, porque, veja, Ritor, quando o colaborador é contratado, ele recebe o papel de preceptor. Talvez ele nem queira ele. Não, eu não vim aqui para formar ninguém, eu vim aqui para atender. Mas como os nossos hospitais têm a dupla função de atender e ensinar, que nós atendemos pacientes do SUS, isso fica, às vezes, tem pessoas que não se adequam a essa função, porque elas querem só fazer assistência. Então, esse, para nós, é problemático, porque mesmo que a gente disponibilize um processo de capacitação, muitos falam, não, eu não quero. Então, é um desafio para nós, e nós temos um indicador de contratualização com os nossos hospitais, que é quantos preceptores capacitados você conseguiu capacitar no ano passado, por exemplo. E muitos se recusam, mas muitos também abraçam isso. Agora, na nova portaria de certificação dos hospitais de ensino, que muitos hospitais que não são de ensino formal como os nossos vão poder se certificar, existe uma cláusula que diz tem que ter um núcleo de educação permanente para preceptor. Isso nos alegra muito, porque aí a gente vai, para ser certificado, o hospital vai ter que desenvolver atividade de preceptoria. E a gente acha que precisa de um mentor para o preceptor. Então, alguém que seja esse pai, mais ou menos assim, um mentor mesmo, e que tenha muitos preceptores e que esses preceptores tenham muitos estudantes. É assim que a gente está pensando no modelo. Difícil, mas um desafio para 2026. A Margareth está sugerindo que o Chau diga qual é a sua visão. Eu gostei da nuvem, professor. Bom, a primeira coisa que eu acho é a seguinte: nós não podemos dividir o mundo real com o mundo digital.
tem que ser sempre fundido, então eu prefiro chamar de sistema conectado. Eu sempre fui contra EAD. Eu chamava de educação digital conectada ou metacognição. EAD não. Assim como saúde digital, não sou defensor de saúde digital. Sou defensor de fusão de saúde com saúde digital, vira saúde conectada. E aí, exemplo, se nós queremos desenvolver habilidades práticas, tem que ter laboratório de habilidades práticas mesmo. Isso é obrigatório, né? Por outro lado, a saúde tem que modernizar. Se até as autoescolas se modernizaram com simuladores, porque eu sou da época que entrávamos e usávamos carro, mas hoje já é simulador. A aviação já faz um pré-treinamento com simuladores antes de colocar em fato. Em 2008, 2009, laboratório de habilidades práticas com manequim não era a rotina. E evoluiu, tanto que hoje tem manequim robótico, que é muito caro, mas tem. A mesma coisa com saúde digital e com as competências socioemocionais e competências práticas, né? Isso faz parte. Assim como tem gente que faz o treinamento de cirurgia laparoscópica ou robótica, usando inteligência artificial, não. Impressão 3D, por exemplo, para reproduzir um aneurisma e faz um treino. Tudo isso são habilidades práticas. O que nós precisamos é um grupo que inova a educação. Inova a educação de acordo com o que a tecnologia ela oferece. Tá? Mas o ponto que eu também vinha debatendo, inclusive foi ontem, integração de competências, multicompetências. Aí eu dei um exemplo. Saúde 60+. Quem diz que eu só preciso de profissionais de saúde na formação médica? Por que não arquiteto? Aí perguntava, mas por que arquiteto? A questão de um ambiente inteligentemente seguro, inteligentemente sinalizado para evitar acidentes, quedas, entre outros. Isso é saúde. Então, o ensino de que os futuros médicos têm uma mente aberta. Ele procura todas as competências necessárias para atingir um desfecho. É por isso que o aprendizado baseado em projeto, ele começa a se articular como algo importante. E aí eu comentei, esse é o papel da universidade. A universidade congrega a diferentes áreas nessa construção. E quando eu comentei sobre essa nuvem de conhecimento, é porque muitas faculdades fornecem educação de forma improvisada. Eles improvisam tudo. Imagine que se esse nuvem do conhecimento eu tivesse uma unidade de lâminas digitalizada para ensino de microscopia, mas de qualidade, em vez de quebra-galho. O que estou agregando? Porque nossa faculdade de medicina da USP, nós já usamos lâminas digitalizadas e não o microscópio físico. Então, eu sou muito a favor de formação de um grupo de inovação em educação e acompanhando o que é qualidade, e aí eu concordo plenamente. Tem habilidades motoras, tem habilidades comportamentais, e nós temos que criar, basicamente, os laboratórios. Só vou defender uma coisa importante no mundo digital. Eu consigo ensinar multirealidades de forma conectada. Tá? Tinha uma época, quando eu estava fazendo com o Conselho Federal de Medicina a parte de fazer pareceres em relação a problemas éticos, nós conectamos 5 localidades de estados diferentes para um mesmo problema, e o resultado simulado foi diferente porque depende do contexto social. E quando os estudantes estavam participando, eles viram que para um mesmo fato, em contextos sociais, eles são diferentes. Então, o mundo digital não é nem melhor ou pior que o presencial. Ele apenas é diferente. E nós temos que começar a não ter medo e nem criar um preconceito. O que nós temos que incorporar e remodernizar como que nós podemos trabalhar. Tá? Hoje nós temos um problema e esse problema precisa ser resolvido de alguma forma. Para mim só tem uma, formação de rede. Nós temos que nos organizarmos em rede, definir o que é qualidade e construir, talvez, ações mais estruturantes. E eu acho que é absurdo
tem algo muito importante. Teve uma época que eu falei para o Messina, né? O Luiz Ari Messina, que é da rede RUT, transforme como unidades de competências hospitalares e interligue todos os hospitais e você vai ter uma rede bem estruturada. Já que a rede já existe, porque nós não agregamos apenas um propósito. Tá? Então, uma sugestão. Pois não, Margarete, à Eu queria vontade. fazer uma pergunta para o Chau, assim, mais provocadora ainda. Considerando uma realidade que já existe, Chau, ou seja, esse número enorme de escolas privadas com a qualidade sofrível, né, e, portanto, como é que você veria, por exemplo, né, nós não vamos, até que eu imagino, nós não vamos fechar. Idealmente, eu gostaria de fechar 60%, pelo menos, dessas que estão funcionando aí. Mas, enfim, considerando que isso não vai acontecer, quer dizer, eu pergunto a você, como é que você veria, por exemplo, como um critério sine qua non de obtenção de um certificado para abrir uma escola, passar por um crivo como esse, ou seja, ser capaz de estar integrado num sistema, seja de nuvem, não importa, mas num sistema que isso fosse uma condição, digamos, preparatória ou indispensável para que uma escola fosse aberta? Olha, fazer grandes mudanças de uma só vez é bem difícil. Eu proporia que todas as faculdades que quisessem aderir à nuvem precisam criar uma unidade curricular chamada de integração de competências. Se ele cria essa unidade curricular de integração de competência, apoiado nas novas diretrizes que o MEC aprovou, né, que agora em 30 de setembro de 2025, e aprovou que o ensino de telemedicina, tecnologias educacionais, inteligência artificial, passa a ser recomendável, quase obrigatório, se diz, cria essa unidade de integração de competências. Essa unidade de integração de competências é que se associa a essa nuvem do conhecimento, sem mexer em nada do curso. E dentro da unidade de competências é que se desenvolve a ideia de uma educação baseada em Team-Based Learning, baseada em equipe, PJBL, Project Based Learning, e o PBL. Você integra isto e você aí distribui. Você vai criando uma nova cultura nos alunos, que aí vão começar a induzir nos seus professores no outro pensamento. E aí vai expandindo. Eu tenho um projeto muito importante em Santos, se chama Projeto do Jovem Doutor. Só que ele não é jovem médio, doutor vem da palavra docere, é jovem educador. Nós já estamos há 11 anos, tá, em Santos, eu tenho 630 alunos ao ano do ensino fundamental 2 e tenho 38 professores do ensino fundamental juntamente com os meus alunos. O que eu ensino para os meus alunos? Eu chamei de hackathon de impacto social. Vocês vão me pegar o que vocês aprendem em sala de aula, vão ver o que os estudantes dessa faixa precisam, o que dentro da política da Secretaria da Saúde eles têm de problema e me criem projeto de comunicação e educação vivencial. Por exemplo, vacinação. Por que não? Por que não conhecer sobre a puberdade e a prevenção da gravidez na adolescência? Criem formas, né? Então, a melhor forma do aluno aprender, eu percebi um ponto, quando ele se torna responsável por alguma coisa. Não é eu tentar ensiná-lo, é quando ele diz, isto é meu, essa é a minha responsabilidade. Tá? Então, eu proporia essa forma de atuação baseada, então, em vez de hackathon, que eu acho que é um nome que a maioria não entende, então mudei de nome. Desafio criativo de projeto de impacto social. É longo, mas o aluno entende. Desafio criativo em equipe. Né? E aí, sim, para essa nuvem, eu colocaria pelo menos uma iniciativa. Eu nem estou dizendo se é o melhor ou não. O que nós não podemos é continuar como está, sabendo que nós temos recursos e nós vamos tentarmos reinventar. Mas, no final disso, nós precisamos da pesquisa. A pesquisa para analisar o desfecho, para ver e reorientar. Tá? São propostas. São tantos assuntos, né? Mas você falou algo que me lembra um aforismo de Confúcio, que e que antes de falar lembrar do aforismo, dizia que eu me espanto como que nós ainda temos um ensino muito paroquial.
dos alunos sentados, que o Paulo Freire chamava do ensino bancário, né? Você vai depositando o conhecimento totalmente atrasado, anacrônico, né? O aforismo diz isso, né? Que eu escuto, eu esqueço, eu vejo, eu lembro, eu faço, eu aprendo. Então, a melhor maneira de aprender é fazer. Não tem outra estratégia. Então, o PBL deveria ser a regra do aprendizado. Você tem um problema e trabalhar em equipe para resolver é a melhor maneira de aprender. Eu acho que nós estamos muito atrasados nisso. É só ver os países centrais, como é que tudo se dá a partir... Você tem grandes conferências, você tem aulas expositivas sobre grandes temas, mas a massa do aprendizado se dá em trabalho em equipe respondendo a problemas, né? Nós já me sinalizaram ali, hoje a gente deve ter só uns 5 minutinhos, né, para terminar. Então eu vou pedir aí que cada um possa fazer um comentário final. São muitos assuntos, são muitos temas, mas eu fiquei muito feliz de estar compartilhando com vocês esse espaço aqui. Acho que pode repetir mais, José. Obrigado pela sua prestigiosa presença, mas temos um comentário aqui, uma pergunta do nosso mestre. Claro que sim. Obrigado, Tchau. Assim, dessas 300 e tantas faculdades de medicina, 200, quase 500 já, né? Mas 2/3 são escolas privadas. 80%. 80%. Veja, e a maioria dessas escolas privadas, elas estão utilizando a rede pública assistencial para ser o ensino prático ali realizado. Alguns hospitais privados também, mas a maioria são hospitais públicos que não estão dentro da rede da EBSER. É o Souza Aguiar, aqui no Rio de Janeiro, no caso, Miguel Couto, sei o quê, hospitais. Os médicos que trabalham nesses hospitais não têm método pedagógico, eles não são professores, eles não foram treinados para serem docentes. Aí é uma provocação dentro da linha do que a Margarete, que todos aqui falaram, o Chau, e a EBSER já está fazendo essa questão da mentoria. Como é que nós poderíamos, do ponto de vista prático, objetivo, porque nós temos um problema para hoje, não é para o futuro, nós temos que resolver esse problema. O que o Rio Health Forum poderia estar sugerindo, do ponto de vista prático, para dar um método pedagógico para que os médicos que estão lá como mentores, que não foram contratados para isso, mas eles estão agora com alunos na beira do leito, dentro do centro cirúrgico, na unidade de terapia intensiva. E nós deveríamos, talvez, criar um modelo de certificação, tipo acreditação individual, para que um médico pudesse ser acreditado como um mentor, como algum formato que não seja professor, efetivamente, porque ele não está na vida acadêmica formal, mas a gente precisaria construir alguma solução imediata que desse a esses profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, estão dentro das suas instituições, terem o método de orientar os seus alunos para a atividade prática dentro das suas unidades. Nós precisamos fazer alguma coisa, Margarete, porque, de fato, o risco, como bem disse a doutora, de encontrarmos esses nossos profissionais, alunos de segundo, de terceiro ano, quarto ano, sei lá com que ano que estão indo para os hospitais, nas emergências, nos atendendo, sem nenhum critério de avaliação. Então, talvez a acreditação, que hoje é só hospitalar, pudesse ser construída por uma acreditação acadêmica, enfim, para que o profissional pudesse ser acreditado como mentor também. Vocês acham que fazia sentido a gente propor, ao final desse evento, algum estudo mais aprofundado do tema, usando talvez a experiência da EBSER para os hospitais universitários, que também está o mesmo problema, o mesmo dilema lá nos hospitais universitários. Cada vez mais médicos não docentes estão para um modelo assistencial e orientando os alunos que estão dentro dos hospitais universitários, no nosso hospital universitário lá de Niterói, e em todos, o Antônio Pedro, em todos os hospitais, então, universitários do Brasil afora, na área pública. Então, eu acho que seria um momento muito oportuno desse grupo de gente tão inteligente a concentrar essa inteligência toda na busca de uma solução. E eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo vocês e muito obrigado pela participação. Só uma complementação, até foi colocado pela mesa, que são a manutenção dos preceptores. Conforme eles vão se formando, vão envelhecendo, nós não temos essa substituição com tamanha qualidade daqueles nossos preceptores da época de faculdade, de hospital, de tudo. Essa é uma grande preocupação também. Margarete, você quer comentar?
Eu acho que acho que o professor Chau falou uma coisa que nós não podemos nos furtar a reconhecer, José, é que assim, mudou o mundo, mudou o cenário, mudaram as pessoas e mudou o nível de exigência. Não é um nível de exigência, digamos, de qualidade que mudou, ao contrário, é a modalidade pela qual se transfere, né, essa exigência, eu diria. Então, assim, isso é que eu acho que é um problema, sem dúvida. O que você falou é muito pertinente. Nós hoje temos, quer dizer, como é que nós vamos... Cadê os preceptores com a qualidade... Né? E, assim, se eu pudesse extrapolar isso, né, eu voltaria até para o ensino primário. Né? Olha a qualidade do ensino, quer dizer, olha como é que esse aluno, esse graduando, está chegando muito jovem, muito menino, muito imaturo, né, e vindo, na maior parte das vezes, de uma escola fundamental muito ruim, muito descolada da realidade em que ele vive. Então, ele ouve falar em digital, esses conceitos todos dos quais ele não tem, ele tem uma noção muito básica e até muitas vezes equivocada, e é com essa que ele chega. Então, assim, José, o problema é tão complexo, né? Enfim, recentemente eu conversava isso com o Cristóvão Buarque, que é radical nesse sentido como educador, e ele diz, não adianta, se não consertarmos a base, vocês vão continuar recebendo alunos imaturos e, assim, com muita dificuldade de implementar um modelo, e eu estou de acordo com o professor Chau. O José, tem uma pergunta aqui, pois não? Boa tarde. Obrigado, sou Cássio, médico. Rica mesa, parabéns. Professora Margarete, concordo com tudo que a senhora falou, só discordo do exame de proficiência, o resto certinho. Preceptoria, eu fui muitos anos preceptor, adoro isso, acho que isso é fundamental, a gente precisa estimular. Agora, eu senti falta da gente... a gente trabalhou muito a quantidade, estamos precisando trabalhar a qualidade. Como o pagador, o sistema de saúde suplementar e o sistema de saúde, o SUS, podem ajudar nessa qualificação dos profissionais? Como eles podem trabalhar para induzir que se trate essa qualificação mais do que a quantidade? Obrigado. Pois não, Paulo. Nós vamos precisar ir em direção ao final, mas deixar ela naturalmente responder. Depois a gente faz uma rodada final aqui de comentários. Eu vou comentar a pergunta do José. Na verdade, eu queria fazer o meu comentário baseado nos dois que eu gostei muito. Eu acho que você perguntou o que fazer. A gente já está começando a fazer. Eu acho que nos colocar juntos para discutir o tema, porque ele existe. Ele é fato. E aqui nós temos diferentes órgãos e entidades e instituições que precisam pensar juntos. Ou esse vai ser o nosso maior problema amanhã. Então, eu concordo com você que é colocar junto o pagador, a indústria, o hospital, os preceptores, os médicos e vamos tentar junto. Vamos achar? Não sei. A cara da doutora Margarete. Fechar não dá para fechar amanhã, né? José, a sua ideia, a gente conversou sobre isso algum tempo atrás. Eu tive pensando algum tempo sobre isso e eu acho que faz sentido o que você propôs. Aliás, como quase tudo que você propõe, faz todo sentido, na certificação dos indivíduos. E talvez ele tenha achado um foco. Eu sempre fiquei um pouco preocupado de ser algo muito amplo e não ser viável. Mas talvez esse seja um bom foco, de profissionais médicos em hospitais que não são de ensino ter algum tipo de credenciamento como preceptor. Isso pode ter um impacto concreto na qualidade do que acontece nesses hospitais. A questão aí é como criar um estímulo para isso, né? Como criar uma política pública que atraia o interesse para que isso aconteça, um incentivo financeiro ou um reconhecimento à instituição. Eu acho que aí é que está a dificuldade, mas eu acho isso uma boa ideia, quer dizer, não só certificar a instituição, mas os profissionais, porque ele pode sair daquela instituição para outro local e ele carregar aquela certificação com ele. Acho que pode ser uma boa ideia, tendo um foco nisso que você falou, porque é um problema real. Né? Hospitais que não são de ensino recebem estudantes. E aí, como lidar com isso? Né? Acho que existe uma responsabilidade institucional em qualificar os profissionais que estarão, inevitavelmente, servindo de exemplo para aquele estudante. Né? Então, eu daria assim, 1 minuto para cada um fazer um comentário final, por favor, para a gente não ultrapassar muito tempo. Osíris, você quer começar, por favor? Eu só queria acrescentar 2 coisas nesse último minuto. Nós, da EBSER, estamos trabalhando com centros de simulação
24 hospitais nossos têm centros de simulação atendendo aí, e todos têm salas de simulação. Às vezes não tem todos os manequins que são necessários, mas a gente está evoluindo para isso também. Tá? E uma outra questão que eu acho que não foi discutido aqui, que a gente precisa pensar, nós estamos trabalhando com uma geração extremamente difícil, em todos os sentidos. Eu fui professora há 33 anos. Se eu pensar na primeira turma que eu dei aula e na última, eu vou mandar quase prender os alunos da última. Porque eles mudaram muito. E mudaram alguns, do ponto de vista de inteligência artificial e de tudo, manejo, perfeito. Mas nos outros atributos e requisitos, nossa, gente, é ensinar o que... Eu não sei onde é que eles não aprenderam, porque a gente fica nomeando, né? Mas eles chegam com muitas dificuldades afetivas, de grupo, de tudo. Então, para além do preceptor ter que ser capacitado como, ele precisa entender que ele vai preceptorar uma geração que é muito diferente da dele. Isso me assusta. Eu falei, graças a Deus que eu me aposentei e não tenho que lidar com essas crianças que chegam... Crianças, né? Gente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, José, e o professor estar aqui com pessoas tão importantes. Vamos nos juntar com a sua demanda. Acho ela extremamente importante e feliz. Obrigada. O conselho do Chau, por favor. Bom, primeira coisa, nunca desistam. Segunda coisa, acho que o Rio Health Forum podia, à semelhança do Hospital das Clínicas, que nós temos em Inova HC, criar um Inova Educa e induzir que todos os hospitais que têm propósitos educacionais tenham seus núcleos de inovação e educação, porque muitas vezes nós desperdiçamos talentos e esses talentos se aprisionam e têm medo de mostrar o que eles fazem. Então, se criar como centro de coworking de inovação em educação e deixe eles criarem. Eu acho que isso pode ser uma forma de nós identificarmos e vocês captam essas pessoas para acelerar o crescimento. Adorei a ideia do investimento, e eu acho que seja saúde suplementar ou seja a indústria, podia injetar num bolsão de recursos para criar os laboratórios de habilidades práticas multicompetência. Então, todos os que se aderirem, se diz, vamos criar esse laboratório multicompetência, desde que a formação é olhada em desfecho. E aí nós estamos falando da mesma linguagem. Não é apenas o ensinar de doença, mas você tem uma modalidade, uma multicompetência orientada em desfecho, e aí vocês têm o porquê investir. Eu acho que, então, aí começa a fazer uma mudança e talvez ao longo do tempo possa ser induzido uma transformação, mas desde que nós alcancemos uma quantidade mínima de instituições participantes. Tá? Então, eu não esqueceria de encontrar os talentos nesses locais que nós já desistimos. Os estudantes apenas mudaram. Eu só vou dizer uma coisa, educação é ser maestro. Aonde houver em excesso uma coisa, você compensa. Então, a nossa função é nos transformarmos e buscarmos equilíbrio. Se eles têm muita habilidade técnica, temos que fazer uma educação vivencial comportamental. Então, nós buscamos equilíbrio e, muitas vezes, nós apenas cobramos o que nós fizemos no passado e não como que nós podemos recalibrar eles para um algo equilibrado. Aí se torna divertido. Né? A diversão é saber como fazer o equilíbrio. Obrigado. Ana Paula. Eu também gostaria de agradecer muito e pensar que essa aqui foi plantada uma sementinha que a gente precisa regar e vamos florescer juntos. Como indústria, a gente tem um papel fundamental de mudar, inclusive, a nossa maneira de pensar na maneira como a gente está levando a educação médica. A gente tem que se valer dos nossos recursos e da nossa capilaridade, como eu disse antes, e tentar trazer algo que realmente nos beneficie a todos e não atrelado ao mercado ou algo assim. Então, como indústrias que, para nós, queremos fazer parte dessa jornada junto com vocês. Obrigado. Margarete.
Acho que é isso, eu me lembrei agora, inspirado pelo Chao, né, que é o nosso muso inspirador, né, sem dúvida nenhuma, né, Chao? No sentido, acho que a sabedoria oriental, assim, ela vem como uma coisa extraordinária, né, como eu acho que a conheço razoavelmente, né? Enfim, mas eu acho que o modelo da pesquisa, eu acho que se adequa exatamente a todas as reflexões que nós fizemos aqui na questão da formação médica stricto sensu e lato sensu. Se nós conseguirmos incutir nos nossos alunos e nos nossos preceptores de que tudo que ele faz e pensa tem que ter um sentido de para que é que eu estou fazendo isso, e, de novo, numa realidade tão complexa e diversa como a nossa, eu acho que já seria um sucesso, Josier. Ou seja, né, e eu não estou sendo abstrata, né, falando no concreto, quer dizer, para que é que eu estou fazendo esse estudo? Exatamente quando você orienta um aluno, você diz para ele, para que você quer fazer esse estudo? Ele vai servir para quê? Você trabalha no Brasil, você vai continuar trabalhando no Brasil, você não vai trabalhar na Finlândia. Então, para que é que você quer fazer um estudo? Isso se aplica desde um estudo clínico até um estudo de bancada dos mais complexos, né? E aí eu terminaria inspirada pelo professor Adib Jatene, que dizia uma frase, a primeira vez que eu ouvi isso, eu disse, puxa, esse doutor tem toda a razão. Eu era estudante de medicina ainda quando eu ouvi o professor Jatene dizendo, num país como o Brasil, por mais que você faça a coisa mais complexa do mundo, você nunca poderá se distanciar da saúde pública e de uma resposta de produto destinado a servir para uma realidade tão diversa como a nossa. E, sob essa inspiração, é que eu terminaria agradecendo mais uma vez, reitor, a honra de estar aqui ao lado dessas pessoas com quem eu só aprendo, né? Não tenho nada a ensinar. Muito obrigada.